te reconhecemos, reconhecemos a tua grandeza, reconhecemos o teu Espírito em nosso meio e dentro de nós, Pai. Nós amamos a sua palavra, amamos aquilo que ela tão poderosamente faz dentro de nós. E é por causa do Senhor e da sua palavra que nós nos ajuntamos aqui nessa noite. Davi, queridos, um dia ele disse: o Senhor fez uma aliança eterna comigo. Você pode dizer isso? O Senhor fez uma aliança eterna comigo, firmada e segura em todos os aspectos. E ele disse: não me fará ele prosperar, não me fará ele prosperar. O Senhor fez uma aliança eterna comigo, que está firmada, segura em todos os aspectos. Não te fará ele prosperar, não te fará ele prosperar. Aleluia, aleluia. Te bendizemos, Pai. Oh, te bendizemos por tão grande aliança, por tão grande salvação. É o Senhor que tem nos feito prosperar. Aleluia, aleluia. Você pode sentar, queridos. Muito obrigada ao louvor. Você se senta, mas você se mantém de pé, amém? Você se senta, mas você se mantém nessa disposição, nesse posicionamento de quem está pronto para receber. Amém? Que bênção poder estar aqui com vocês novamente. Eu estava contabilizando aí na cadeira, né? A primeira vez que eu estive aqui, eu acho que foi outubro do ano passado. E a gente não tem um ano, né? Eu vim uma segunda vez, eu estou aqui pela terceira vez, em menos de um ano. E eu estou pensando que eu sou ministra itinerante aqui na igreja, mas eu não sou ministra itinerante, amém, queridos? Eu tenho desenvolvido um trabalho na igreja local, então eu tenho ajudado, eu tenho servido ao Senhor na igreja local, mas eu entrei aqui e fiquei pensando: nossa, em tão pouco tempo, né? E daqui a pouco eu estou de novo, né? Eu vou participar do evento lá, viu? Vou vir de Campina Grande para participar do evento com a Auridina. Então, se eu estou vindo de Campina Grande só para participar desse evento, você está bem pertinho. Amém? Pastor, muito obrigado, pastor Gustavo, pastora Shirley, né, pelo convite. Que honra, que alegria poder estar aqui no meio de vocês, um povo tão amado, tão querido. E eu sei que você tem sido tão bem ensinado, são tantos pregadores aqui na igreja que eu estava ali na cadeira e pensei, né, não vai ter mais mensagem para mim, porque todo mundo que sobe, seja qual for o aviso, tem pregação. E aí como é que fica quem vai ministrar, né? Eu quase que pedi para o pastor Douglas sentar, mas eu andei em amor com ele e fiquei quietinha e dizendo: Senhor, agora o que é que eu faço, né? Porque, queridos, falar sobre o dia do aumento é falar de aliança. Falar do dia de aumento é falar da lei da semeadura. Quem planta, amém? Mas eu quero trazer para você, e eu sei que você já é tão bem ensinado a respeito dessas coisas, então eu venho só te lembrar aquilo que você já sabe. Amém? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre aliança, sobre associação, falar sobre a lei da semeadura. E rapidamente eu lembro de Davi mesmo, né? Essa confissão que Davi fez. O Senhor fez uma aliança eterna comigo. O Senhor fez. Não foi ele que fez. Foi o Senhor quem fez com ele uma aliança eterna. E ele diz: é uma aliança firmada e segura em todos os aspectos. Ele está dizendo: eu estou seguro nessa aliança que o Senhor fez comigo. Eu não estou preocupado porque essa aliança é eterna, não tem prazo de validade, não está limitada ao tempo, não está limitado a essa vida. É uma aliança eterna e é Ele quem vai me fazer prosperar. É Ele que irá me fazer prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança. Então, Davi, queridos, era um homem de aliança. Ele tinha consciência de aliança e ele andava na revelação de aliança. E não foi por outra coisa que ele foi tão bem sucedido em tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Ele foi um grande rei, um rei de guerra. Ele fez aquilo que muitos reis antes dele não conseguiram fazer, mas ele, por causa da revelação que ele tinha, da revelação que ele andava, ele foi além da marca.
Ele passou daquele limite da mediocridade, onde todo mundo vai. Ele foi onde todo mundo vai, mas ele foi além. Por causa da consciência que ele tinha de aliança. Eu vou pedir os meninos, do som, se puder diminuir um pouco o retorno, eu agradeço. Então, a gente vai falar um pouquinho de Davi. Eu quero te conduzir para o livro de 1 Samuel, no capítulo 18, no versículo 1 a versículo 4. Palavra de Deus ministrando ao nosso coração. A gente vai ver aqui rapidamente, sobre uma aliança que Jonatas e Davi fizeram. Então, 1 Samuel, no capítulo 18, no versículo 1, diz: E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. Então, a gente tem aqui em 2 versículos apenas, nós lemos 4, mas em apenas 2 versículos, você tem a descrição do momento em que Jonatas entra em aliança com Davi. E queridos, tem tanta preciosidade para a gente falar a esse respeito. Existem tantos tesouros aqui, tantos aspectos que podem ser explorados a partir dessa aliança. Eu não teria tempo para falar de todas elas para vocês, mas eu vou chamar a atenção para um aspecto dessa aliança apenas, um tesouro apenas dessa aliança. Então, vamos pensar quem era Jonatas. Ele era herdeiro do trono. Ele já usufruía da riqueza do trono. Ele já usufruía da autoridade do seu pai, que era rei na época. Então, Jonas aqui, ele é o herdeiro do trono. E eu te pergunto, quem é Davi? Então, Davi, nesse momento, era apenas um pastor de ovelha. Alguém que estava trabalhando no campo. Alguém que nem foi considerado no dia que o profeta esteve na sua casa para ungir um dos filhos de Jessé rei. Então ele nem fazia parte, ele nem foi chamado para participar desse momento. Então era alguém que estava trabalhando no campo. E agora você vê um herdeiro do trono, sendo atraído para entrar em aliança com um pastor de ovelha. Um homem grande, querendo entrar em aliança com alguém que naturalmente era pequeno, sem expressão, não tinha riqueza, não tinha nada. Mas um grande detalhe faz a diferença. Davi foi ungido pelo Senhor. A unção de Deus estava sobre ele. E é por isso que homens grandes são atraídos por aqueles que têm a unção. Homens grandes que ocupam lugares altos, eles são atraídos por aqueles que têm e que carregam a unção. Davi tinha unção, Jonatas era herdeiro do trono. E a gente vê Jonatas então entregando da sua capa e também da sua armadura e tudo aquilo que estava compondo a sua armadura. A Bíblia diz que ele deu a sua espada, o seu arco e o seu cinto, porque numa associação e numa aliança existe troca. Você está comigo? Mas você percebe que Davi não entregou nada para Jonatas? Jonatas entrega para Davi. A sua capa representava a sua própria pessoa e tudo aquilo que a sua pessoa representava como herdeiro do trono. Ele disponibiliza a sua armadura e a Bíblia cita tudo aquilo que compõe a armadura. Então o que ele estava fazendo era colocando à disposição de Davi tudo que ele era, toda a influência que ele tinha e toda a proteção do exército do seu reinado. Você não vê Davi dando nada para Jonatas, porque o que Davi poderia dar para o herdeiro do trono? Naturalmente não havia nada que ele pudesse dar, mas ele carregava algo que o trono e toda a riqueza do trono não podia comprar, que era a unção de Deus. Você está comigo? Então Davi não entrega nada naturalmente, mas a gente vai ver
que por causa da aliança, quando Davi é trazido para a casa de Saul, o reino de Israel cresceu grandemente. Eles tiveram vitória sobre grandes exércitos, sobre grandes inimigos. Por quê? Porque eles estavam usufruindo da unção que estava sobre a vida de Davi. E eu nem vou muito entrar nesse detalhe de Davi e Jonatas, porque eu quero falar para você de alguém que normalmente não é lembrado nessa aliança. Porque a Bíblia diz que passado muitos anos, Saul morre, Jonatas morre. Mas a aliança que Deus fez, a aliança que Davi fez com Jonatas, ela continuava comunicando, ela continuava operando. Em favor de quem? De toda a casa de Jonatas. Então chega um determinado momento que Davi diz: resta alguém ainda da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor a Jonatas. Davi, veja, ele não pergunta a respeito de alguém da casa de Saul por causa do respeito que ele tinha pelo próprio Saul, porque Davi sempre andou honrando a Saul, mesmo tendo sido perseguido por ele. E mesmo honrando a Saul, era bem dele dizer: resta alguém da casa de Saul, por causa da honra, por causa do respeito que eu tenho a Saul. Era bem dele fazer isso, mas não é isso que ele diz. Resta alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade, porque eu estou aliançado com Jonatas, porque eu tenho uma associação com Jonatas. Saul morto, Jonatas morto, mas a aliança e a associação ainda estavam operando. No versículo seguinte ele diz: para que eu use da bondade de Deus para com ele. Então não era de uma bondade natural, era uma bondade vinda do trono de Deus. Resta alguém para que eu use da bondade de Deus para com ele. Só para você poder depois meditar, eu estou falando, de uma passagem que está em 2 Samuel, no capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 13. E alguém responde para ele e diz: olha, existe um chamado Mefibosete, ele é filho de Jonatas. Então Davi diz: então traga ele para a minha presença, traga ele diante de mim. E Jonatas agora, na representação ali do seu filho, o seu filho é trazido agora diante de Davi. E aquele menino só está ali. O que o rei quer comigo? Eu que sou um cão morto. A Bíblia diz que ele era aleijado dos 2 pés, desde os 5 anos de idade. E naquela época, querido, ser aleijado era uma grande desonra para os homens, porque a grande glória e a grande honra de um homem estava em poder servir ao rei na guerra. E como é que ele poderia servir ao rei na guerra, no campo de batalha, naquela condição? Então, eles se consideravam um cão morto, eles se autodenominavam cão morto. E agora, o que o rei quer comigo? E diante daquele menino, Davi fala: eu usarei da bondade de Deus para contigo, e restituirei todas as terras do teu pai Saul. E a partir de hoje, você sentará à mesa comigo todos os dias. Agora, imagina isso, um cão morto, sem expectativa, sem futuro, é trazido para a presença de um rei que diz: a bondade do Senhor se manifestará a você, e porque essa bondade vai se manifestar, haverá restituição de tudo aquilo que um dia pertenceu ao teu pai. E não somente isso, você vai sentar à mesa, você vai se assentar diante de mim como um filho senta, você vai comer comigo todos os dias, você vai usufruir da intimidade que só um filho pode ter com o seu pai. E eu te pergunto, o que Mefibosete fez para experimentar da bondade de Deus? O que ele fez para ter as suas terras restituídas? Ele não fez absolutamente nada. Ele não foi diante do rei pleitear a sua causa. O que ele fez para sentar à mesa do rei e comer da mesa do rei, usufruir das riquezas do rei e ter a intimidade que só um filho tem? Porque o que
Davi estava dando a ele era a posição de filho. Porque numa aliança que ele fez com Jonatas, a família de um passa a ser do outro. O filho de Jonatas passa agora a ser o seu próprio filho. E eu te pergunto, o que Mefibosete fez? Diga nada. Ele não fez absolutamente nada. E essa é a única forma de alguém que não tem uma aliança com Deus, mas está conectado a alguém que tem ser beneficiado por uma aliança. Escuta isso. As leis naturais, elas só podem ser quebradas. Você só pode experimentar do resultado de uma lei natural sem praticá-la, se for através de uma aliança. Por causa de uma aliança que Jonatas e Davi fizeram, Mefibosete hoje estava usufruindo daquilo que ele nunca poderia usufruir de forma natural. Você está comigo? Então existem leis naturais. A gente está falando de uma associação, de uma aliança. Porque quando você está numa aliança, você usufrui daquilo que o outro tem. Você torna o outro participante daquilo que você tem, mas você se torna participante do que ele tem também. Mas a aliança, ela não está restrita apenas àquelas duas pessoas. Nós estamos vendo uma aliança falando, uma aliança que ainda está agindo, operando, ainda que um dos parceiros agora esteja morto. É uma aliança agora que está alcançando toda uma descendência. Porque se todo que foi encontrado da casa de Saul, da casa de Jonatas, foi um único menino, Mefibosete, que agora já era um homem, se ele foi o único, aleijado de 2 pés, eu te pergunto, o que estava para acontecer com a geração de Jonatas, com a geração de Saul? Mas agora ele está trazido à mesa do rei. E agora o curso da sua vida está mudando, o curso da sua história está mudando, a sua geração agora está mudando. E ele não fez nada, ele está usufruindo de uma aliança que o seu pai um dia muito sabiamente fez com Davi quando ele era apenas um pastor. Onde é que fica a lei da semeadura que a gente precisa plantar para colher? Isso é uma lei natural, no âmbito natural, mas também no âmbito espiritual, é uma verdade. Mas a gente vê aqui Mefibosete, ele está colhendo daquilo que ele não plantou. Davi, quando ele traz isso à lembrança, quando essa história é relatada, isso também me faz lembrar da aliança de Deus com Abraão. Porque quando os filhos de Israel estão diante da terra prometida, porque eles saíram da escravidão do Egito, eles estavam prontos, Deus estava pronto para dar a terra prometida a eles. E a verdade é que Moisés, falando para eles, como um profeta de Deus, Moisés diz, vocês vão comer do que vocês não plantaram. Vocês vão morar em cidades, em casas que vocês não construíram. E vão habitar em cidades que vocês não edificaram. Não plantaram, não construíram, não edificaram, mas iam comer, iam morar e iam habitar em cidades. O que eles fizeram? Nada, resultado de uma aliança de Deus com Abraão. Então você vê uma lei natural sendo desconsiderada quando a aliança entra e quando a aliança começa a operar. Em algum momento nós estávamos aqui na condição de Mefibosete. Não fizemos nada, mas fomos alcançados por uma aliança que alguém um dia fez. Eu fui alcançada pelo Senhor. A minha família foi alcançada pelo Senhor. E eu te pergunto, eu poderia perguntar a todos os meus irmãos, o que nós fizemos para nascer dentro de uma igreja? Para sermos ensinados no caminho do Senhor desde pequeno? Nós não fizemos nada. Mas os meus avós um dia tomaram uma decisão. Os meus bisavós um dia tomaram uma decisão que mudou a história da vida deles, que mudou o curso da geração. E de repente estou eu aqui, nascida numa igreja, ensinada nos caminhos do Senhor, com toda a minha família, porque um dia alguém fez uma aliança. Então provavelmente, muito provavelmente, você também um dia usufruiu de uma aliança que você nunca fez.
Muito provavelmente você está aqui porque um dia você foi alcançado por uma aliança que não foi você que fez, foi alguém que fez, mas porque você estava conectado de alguma forma, você foi alcançado, você foi abençoado, você foi atraído. Agora, essa condição de Mefibosete não pode ser mais a nossa condição hoje, porque se nós estávamos longe, nós já fomos trazidos para perto. Se você estava distante, um dia você foi atraído. Se você estava no lamaçal do pecado, um dia você foi tirado de lá. Através ou sendo alcançado por alguém que já tinha uma aliança com Deus. Você está comigo? Um dia nós estávamos no lugar de Mefibosete, mas Deus está nos chamando para estar no lugar de Jonatas e de Davi. Um vai entrar com aquilo que tem e o outro vai entrar com aquilo que o dinheiro não pode comprar. Eu quero te levar para o livro de Filipenses, no capítulo 4, versículo 15. Porque agora a gente vai falar de igreja. Agora a gente vai falar de crente, de povo de Deus, na nova aliança. Filipenses no capítulo 4, no versículo 15. Diz assim: e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Queria muito saber, né, quantas igrejas tinham naquela época, porque ele disse que nenhuma havia se associado a ele. A gente está falando agora de igreja, porque você tem uma aliança com Deus, queridos, isso já te coloca numa aliança uns com os outros, amém? Nós temos uma aliança com Deus, e essa aliança nos coloca em aliança uns com os outros. Mas Paulo fala de um tipo de associação, de aliança, que ele diz que é no tocante a dar e receber. Então vem uma lei natural, que também é uma lei espiritual, que diz que para você colher, você precisa plantar. Ele fala de uma associação no tocante a dar e receber. Aí você diz, eu vim para o dia do aumento e já estão falando de dar. Dar e receber. Não é a lei do dar, é do dar e receber, porque se dá, recebe. Se lança, tem retorno. No tocante a dar e receber. Nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e a receber, senão unicamente vós. Eu vou te dizer, queridos, pode ninguém ter conhecimento a respeito disso. Pode ninguém andar na revelação desse tipo de associação que diz respeito a dar e a receber. Mas se você tem conhecimento, se você tem revelação, se você anda, pode ninguém usufruir, mas vai funcionar para você. Você vai usufruir daquilo que é a palavra de Deus e dos princípios da palavra de Deus. Então não importa se as outras igrejas não deram. Não importa se as outras igrejas não se associaram. Então você não vai com os outros. Porque se os de Filipenses tivessem tido a mesma postura, eles não iriam experimentar daquilo que eles experimentaram. Eu vou ver quem vai dar. Ah, ninguém está dando, então também não vou dar. Ah, ninguém está se associando, então também não vou me associar. Ai, fulano deu. Ai, meu Deus do céu, isso aqui me obriga a dar também. Quer ver? Não. Ei, pode ninguém estar andando nos princípios da palavra, mas se você anda, vai funcionar para você. Se você anda, você vai viver aquilo que eles não estão vivendo. Você vai experimentar daquilo que eles não estão experimentando. Ele diz, nenhuma igreja se associou. E quando ele fala de associação, a palavra usada aqui é koinoneo. Ou seja, você não é participante, mas você, se você se associar, você se torna participante. Você não está em comunhão, mas se você se associa no tocante a dar e a receber, você entra em comunhão. Então, entrar em comunhão, se tornar participante, companheiro, a partir de uma associação que envolve dar e receber, significa dizer que você entrega o que tem para receber o que não tem. Você entrega o que tem para se prover daquilo que o outro tem.
Isso não é uma relação de interesse. Isso é uma relação de associação, de comunhão. O que acontece no casamento quando um homem se casa com uma mulher? O que é de um passa a ser do outro. Quando a mulher recebe o nome do marido, ela passa a ter direito a tudo quanto o nome do marido vai dar a ela direito. E a mesma coisa com o homem. É uma associação. É uma aliança. E aí ele continua dizendo, porque até para Tessalônica, no versículo 16, mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Então Paulo começa a falar aqui da generosidade. Porque eles não fizeram uma única vez, eles não fizeram apenas 2 vezes, mas o suficiente para que ele tivesse o bastante, o suficiente. Então ele continua no versículo 17, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Então Paulo estava dizendo, por causa da generosidade de vocês, eu fui suprido. Por causa do ato de fé de vocês, eu tive mais do que suficiente. Por causa da obediência, por causa da entrega, eu não tenho falta de absolutamente nada. E eu estou falando dessas coisas, não que eu tenha o meu coração naquilo que você pode me oferecer. Não que eu tenha o meu coração naquilo que você tem. Não que eu tenha o meu coração naquilo que você pode promover a meu respeito. Mas o que realmente me interessa, o meu coração está no fruto que aumente o vosso crédito. Eu estou mencionando isso para vocês, porque o meu interesse é no fruto, é a colheita, é o resultado daquilo que vocês estão fazendo através de um ato de generosidade, um ato de fé. E por causa desse ato de generosidade, por causa desse ato de fé, o resultado sobre vocês vai ser grande. E é sobre isso que eu estou falando. É sobre isso que eu estou dizendo. É por causa disso que eu estou mencionando essas coisas a vocês. É com olhar e é com o coração no fruto que aumente o vosso crédito. Agora deixa eu te falar, queridos. Nós cantamos sobre Jeová Jireh nessa noite. Ele é o Deus de toda provisão, Ele foi para você ontem, Ele é hoje, Ele nunca vai deixar de ser, porque essa é a natureza eterna e imutável de Deus. O que Ele foi ontem, Ele é hoje, Ele sempre será e Ele nunca deixará de ser. Essa é a verdade da palavra. O ato de generosidade traz suprimento para a igreja, traz suprimento para um projeto missionário. Um ato de generosidade, um ato de fé, traz suprimento para a vida de um ministro. É verdade. Mas se você se recusa a andar nesses princípios, o suprimento não vai deixar de chegar. Porque Deus não vai estar limitado à tua obediência, ao teu coração. Porque se não for através de você, vai ser através de outro. Deus, Ele vai comunicar ao seu coração, mas se seu coração se fecha, Deus vai levantar outro. De modo que o suprimento não será impedido. Muitas igrejas se fecharam no tocante a dar e a receber. Mas Deus levantou uma que foi suficiente para dar a Paulo tudo o que ele precisava. A conta poderia ter sido dividida para todas as igrejas. Seria leve para todo mundo. Mas uma igreja se levantou para fazer. Se as outras se fecharam, uma se levantou e foi suficiente para ele dizer: eu tenho abundância em tudo. Ele não estava falando só de suprimento, daquilo que... Não, ele fala de abundância. Eu estou suprido em tudo, eu tenho tudo em abundância. Uma só foi necessário para que toda a provisão chegasse. E agora ele fala do fruto que aumente o vosso crédito. No original, essa palavra crédito não é a conta bancária.
né? Não é o que você tem em valores, em número, que você poderia imaginar. Mas crédito aqui é logos, é a palavra falada, é o fruto que aumente a vossa confissão. Então, sobre o que você tem confessado? Porque no dia de aumento, a gente confessa aumento, provisão, abundância, suprimento. Mas quando sabe que a confissão não vai trazer colheita? Porque o princípio para a colheita não é confissão. O princípio da colheita é o dar e receber. Então, por mais que você confesse, cante sobre Jeová Jireh, por mais que você declare provisão chegando, suprimento chegando, se você não passar pelo princípio, a sua confissão ela é vã. Mas Paulo estava dizendo, eu estou falando a esse respeito da associação no dar e receber, porque eu quero que aquilo que vocês estão confessando realmente traga a colheita que vocês estão desejando. Porque a confissão, ela rega a semente. Tem que ter semente. A confissão, ela não vai funcionar como um regador se não houver semente em terra. Se não houver semente lançada no Espírito, no reino do Espírito. Você entende? Então ele diz, olha, eu estou mesmo cuidadoso, eu estou mesmo com o meu coração no fruto que vai alargar, ampliar a capacidade da tua confissão. Então você lança no reino do Espírito, você rega a sua semente, mas é o teu ato de generosidade que vai alargar a capacidade da tua confissão. Então, o ato de generosidade, o ato de fé, o ato da entrega, da obediência, alarga, amplia, potencializa aquilo que você tem confessado. Aleluia. E ele diz no versículo 18: recebi tudo e tenho em abundância. Então não era só contas pagas, era abundância. Desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então Deus se agrada do seu ato de generosidade. Deus se agrada da associação que vem através do dar e receber. O nosso dar, o nosso ato de generosidade é como um aroma suave diante de Deus. Ele se agrada, ele se satisfaz com isso. Aí ele diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ou seja, porque você deu, porque você se entregou, porque de forma generosa você se associou comigo, o meu Deus. Agora você entende que o Deus de Paulo é o Deus da igreja? Mas por que ele diz o meu Deus? Você entende, queridos, que nós temos uma caminhada em Deus diferente? Que você conhece coisas de Deus que talvez eu ainda não conheça? Que eu conheça de Deus coisas que você ainda não conhece? Provavelmente você tem vivenciado e tem tido experiências com Deus em áreas que talvez eu ainda não tenha tido. Mas é verdade também que eu posso estar tendo experiências com Deus em áreas que você ainda nem chegou lá. Então Paulo, ele tem um entendimento e um conhecimento de Deus que provavelmente a igreja ainda não andava. Numa revelação que a igreja ainda não tinha. Mas porque a igreja se associou a ele no tocante a dar e a receber. Ele diz, porque vocês deram, porque vocês entregaram, vocês vão conhecer o Deus que eu conheço. Vocês agora vão andar na revelação que eu tenho de Deus e que até agora vocês ainda não tiveram. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, não conforme aquilo que está no seu bolso, não conforme as suas contas bancárias, porque o meu Deus não está limitado às riquezas desse mundo, o meu Deus não está limitado às suas condições naturais, mas o meu Deus,
que até então vocês desconheciam, mas agora vocês vão conhecer. O meu Deus, cuja revelação vocês ainda não andam, mas porque eu estou andando, vocês agora vão andar também. O meu Deus, segundo as suas riquezas e glórias, irá suprir cada uma de suas necessidades. Então Paulo está falando de uma revelação que ele tem de Deus, que ele tem experimentado da parte de Deus, que a igreja ainda não andava, mas por causa da associação, aquela igreja ia começar a andar e experimentar. Agora ele diz, cada uma das suas necessidades. Agora, cada uma, queridos, não é a mesma coisa que todas as suas necessidades? Não tanto faz dizer todas as suas necessidades, ou cada uma das suas necessidades. Para um professor de matemática, para um matemático, não tanto faz em termos de valor uma nota de R$100 ou 100 notas de R$1. Para um professor de português, todas as necessidades é igual a cada uma das suas necessidades, porque no final das contas você vai ser suprido em tudo. Mas Paulo diz, o meu Deus vai suprir cada uma. Então Paulo, ele tem uma revelação da paternidade de Deus. Daquele Deus que se interessa por cada coisa que diz respeito à sua vida, que se envolve em cada área da sua vida de forma particular, de forma pessoal. Não é aquele que Deus que diz, toma aí e resolve isso. Não, ele está interessado em cada particularidade da sua vida. Então Paulo tem essa revelação dessa paternidade, do Deus que cuida de cada coisa. E ele traz essa revelação. Deixa eu te falar, queridos, a nossa caminhada com Deus e a nossa maturidade que nós temos de andar com Deus nos faz desfrutar do poder da aliança que nós temos com Ele. Mas nós estamos num tempo diferente, numa caminhada diferente. Estamos usufruindo de coisas diferentes, mas a associação vai fazer com que você experimente coisas que o outro está experimentando por causa da revelação que o outro tem, mas que você ainda não tem. Você entende? Então, em mim é muito definido o dom de mestre. No meu ministério, da forma como eu sirvo ao corpo de Cristo, mas da mesma forma, esse dom também opera quando eu estou na universidade. É um dom que opera para alcançar aqueles que estão lá. Você entende? Agora, por causa do dom em mim, eu estou aperfeiçoando as habilidades que Deus colocou em mim para que eu possa operar na plenitude desse dom. Você está comigo? Mas de repente eu estou numa associação com um profeta, com um homem de Deus que tem habilidades que eu não estou desenvolvendo por causa do dom que opera em mim. Então eu estou indo numa direção, o profeta está indo numa outra direção, mas tudo para o reino de Deus. Tudo para a glória de Deus. Então como é que eu faço para tocar na unção do profeta? Em coisas que o profeta já está operando e que eu não estou operando porque o meu dom é definido. Mas a associação me faz experimentar de coisas que o profeta está andando pelo conhecimento, pela revelação e pelo dom que está operando na vida dele. Então isso se chama corpo de Cristo. Associações que nós fazemos com unções, com igreja, com ministério. Por que você pensa, ou como que você acha que o curso de oração chegou aqui, se não por uma associação? Uma direção que de repente o seu pastor teve, os seus pastores tiveram. Uma associação, uma obediência, um ato de fé, um ato de generosidade, que de repente abre a porta para quantas outras unções tocar essa igreja. O ato de generosidade. Então, é verdade que quando você lança pode ser coisas naturais, mas o ato de dar, mesmo sendo algo natural, tem algo espiritual envolvido. Então o ato de dar não é só algo natural porque você pega algo e entrega. O ato de dar, esse ato de generosidade, de fé, é um ato espiritual.
Você dá o que tem para ser provido daquilo que você não tem. Você está comigo? O associar-se no tocante a dar e receber como ato espiritual vai dar acesso a você a tocar coisas no reino do Espírito que você sozinho talvez levasse muito tempo ou talvez nunca venha a tocar. Vai permitir você usufruir da revelação que você ainda não tem e andar em verdades que você ainda nem alcançou por causa do poder da associação. Salomão oferece holocaustos ao Senhor. 1000 holocaustos. É muita coisa, gente. Imagina o que envolve oferecer um holocausto. Um único holocausto. Ele oferece 1000 holocaustos. Então ele envolve a sua vida, o seu tempo, o seu ato de generosidade, as suas riquezas. Porque são 1000 holocaustos. E quando Deus olha aquilo, a Bíblia diz que naquela mesma noite, Deus aparece para ele. Então é um ato que chama a atenção de Deus. É um ato que faz com que Deus olhe. Agora, com isso eu não estou dizendo que Deus ele está alheio a você. Que Deus está esquecido de você. Ou que Deus está desatencioso. Mas um ato de fé move Deus. Um ato de fé traz a intervenção de Deus. Um ato de fé vai fazer com que Deus se mova em sua direção. Ele entrega 1000 holocaustos. A Bíblia diz que o próprio Deus o tinha feito grande sobre a terra. O seu reinado já estava estabelecido. Então ele não tinha falta de nada. Estava tudo bem. Ele simplesmente oferece 1000 holocaustos. E a Bíblia diz que Deus aparece para ele na mesma noite e diz: o que é que você quer que eu te dê? Ele oferece o que ele tem. Parece algo natural, mas que chama Deus, que move Deus. Porque se você se move em fé, Deus vai responder. Se você move em fé, a palavra vai agir. E ele diz: eu tenho um povo para cuidar, para governar, para conduzir. Então significa dizer que com toda a riqueza que Salomão tinha, um reino estabelecido, grande sobre a terra, estava perdido. Como que eu vou conduzir esse povo? Como é que eu vou ir adiante? Como é que eu vou governar sobre esse povo? Então me dá sabedoria, me dá conhecimento para que eu possa conduzir bem, para que eu possa governar bem. Então Deus responde para ele: porque você não me pediu riquezas, porque você não me pediu bens, porque você não me pediu honras, porque você não me pediu a morte dos seus inimigos, porque você não me pediu longevidade, em outras palavras, porque você não está andando em vaidade, porque você não está andando de orgulho, mas você está ligado ao propósito que eu te confiei, como rei do meu povo. Eu vou te dar aquilo que você está pedindo, e aquilo que você não pediu, eu também vou te dar. Então você vai ter conhecimento, você vai ter sabedoria, mas você também vai ter riquezas, bens, honras, que nenhum rei teve até agora e nunca terá. Um ato de entrega, um ato de generosidade, um ato de fé, movendo o sobrenatural, movendo Deus para que Ele se manifeste de forma poderosa. Algo natural sendo entregue. Então o dar não é algo natural, é um ato espiritual. Você pode entregar algo natural, mas o entregar é espiritual. Tinha um reino, mas não tinha sabedoria e conhecimento para conduzir o povo. Então dinheiro é dinheiro. Dinheiro pode te dar acesso a muitos lugares e a muitas pessoas. Dinheiro pode dar os melhores tratamentos, você pode comprar todos os medicamentos, mas dinheiro não vai comprar a tua saúde. Dinheiro, queridos, pode te colocar na melhor faculdade, na melhor universidade, pode até comprar diploma para você, mas não vai trazer a sabedoria de Deus, não vai trazer o conselho de Deus, não vai trazer o conhecimento de Deus. Ele pode te dar a melhor terapia, mas não vai te dar paz de espírito, não vai te dar a paz que excede todo entendimento.
Porque dinheiro é só dinheiro. Mas quando você pega o que tem, você entrega, isso é um ato espiritual. E aí é diferente. Deixa eu terminar com isso. Hebreus no capítulo 7, no versículo 8. Hebreus no capítulo 7, no versículo 8, diz assim: e aqui certamente recebem dízimos homens que morrem. Então você entrega o seu dízimo e pessoas recebem. Parece algo natural. Então os diáconos vêm aqui na frente e você coloca na salva, você coloca o seu envelope, você está entregando a homens que morrem. Aqui. Mas ele diz, e ali? Então o aqui te conduz ao ali. O aqui te leva para um outro lugar que você sozinho não vai alcançar. Aqui pode ser que sejam homens naturais que morrem. Eles vão receber aquilo que você está entregando. Eles vão administrar aquilo que você está entregando. Mas deixa eu te dizer o que é que acontece ali. Ele diz assim, ali, porém, os recebe aquele de quem se testifica que vive. Existe um testemunho que diz que ele vive. Ele vive. Falando de Jesus. E Jesus está no ali, assentado à destra do Pai. No trono da graça, no trono de misericórdia, no trono onde Deus ele se revela favorável a todo homem. Ali Jesus recebe. E essa palavra receber é lambano. Olha isso. É ele quem recebe. Lambano. Pegar o que me pertence. Então, quando Jesus, que está nos céus, assentado à destra de Deus, quando você vem aqui entregando a homens que morrem, ele recebe, e ele recebe o que pertence a ele. Então, o que você está lançando, nem teu é. Ele está recebendo o que pertence a ele. A Bíblia diz que Deus é aquele que dá semente ao que semeia. Então você só dá, você só entrega, mas é Deus quem dá a semente. E quando a Bíblia fala desse texto que Deus é aquele que dá semente ao que semeia, diz, esse mesmo Deus que te dá a semente é aquele que também vai te dar o teu suprimento. Ele também vai dar o teu pão. Ele também vai fazer multiplicar a tua sementeira. Ele também vai aumentar os frutos da tua justiça. Então Deus é o que dá a semente, Deus é o que te dá o sustento, e é também Deus quem vai aumentar a tua sementeira, aumentando assim os frutos da tua justiça. Então o que você entrega nem teu é. Então se você tem consciência de que aquilo que chegou até você nem seu é, você só vai devolver. E Jesus, lambano, ele pega o que pertence a ele. Ele pega e traz para si mesmo. E Lambano diz que ele é daquele que quando pega, não larga. Então a sua semente chegou, ele pega o que é dele, ele traz para si mesmo e ele não larga. E a Bíblia diz, então, a respeito de Lambano ainda, que uma vez que ele pega e não larga, ele não larga a fim de usá-la. Então, a sua semente é usada por ele. Lambano também significa reivindicar, ordenar e determinar. Então, se ele vai usar aquilo que você entregou, porque é dele, se ele vai pegar e não largar, porque ele tem o propósito de usá-la, ele vai usá-la reivindicando a seu respeito. Ele vai trazer ordens e decretos dos céus a seu respeito. Ele vai trazer intervenções ao seu respeito por causa de uma semente que você semeou. Olha como é que Paulo,
termina aquele texto que a gente estava lendo. Quando ele diz assim, no versículo 13, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ele diz, ora, o nosso Deus e Pai, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Olha como é que ele termina. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Cadê o pessoal do louvor? Poderia ter terminado de outra forma esse texto? Poderia, mas terminou da melhor forma. Isso parece tão normal, a Deus seja a glória. A gente ouve tanto isso. Mas isso é trazido para dentro de um contexto específico de associação, de dar e receber, de tocar a vida do outro, de tocar a unção de Deus que está operando na vida do outro, de andar em coisas que você nunca andaria por causa da unção na vida do outro. Ele diz a Deus, a nosso Deus e Pai, seja a glória. Ele está dizendo a tua generosidade, o teu ato de fé, a tua entrega glorifica a Deus. O suprimento na vida do outro, a resposta que você se torna para o outro. Deus se manifestando como Jeová Jireh através de você para alcançar a vida do outro. Todas essas coisas glorificam a Deus. O ministério que está sendo estabelecido, suprido, glorifica a Deus. O missionário lá na África, sendo suprido com a sua generosidade, glorifica a Deus. O missionário em qualquer lugar, ele está sendo suprido, está glorificando a Deus. Então a tua generosidade glorifica a Deus. Aquele que recebe glorifica a Deus. As conexões divinas que surgem dessas associações glorificam a Deus por causa dessas associações. Você chega a lugares que você não chegaria, você toca a vida de pessoas que você não tocaria, você teria acesso a pessoas que você nunca teria se não fosse pelas associações. E essas conexões glorificam a Deus. O reino está sendo promovido e isso glorifica a Deus. Almas estão sendo ganhas porque a finalidade é o reino e isso glorifica a Deus. Então o nome do Senhor é proclamado quando você tem um ato de fé e um ato de generosidade. Você pode ficar em pé. Aleluia. Aleluia. Dia de aumento. Então tem que preparar a vasilha, queridos. Tem que limpar as vasilhas. Tem que deixá-las vazias para o mais, para o transbordar. Tem que alargar os celeiros. Então, existe algo que nós fazemos. Existe algo que nós fazemos. Porque a nossa confissão ela é acompanhada por um ato de generosidade. Você está pronto? Ora, brache que drelebrasse que. Ora, massa que drelebrama socodrolo brache que drelebrasse que. Ora, massa que drelebrache socodrolo brache que. Oh, a bondade de Deus se manifestando, trazendo restituição. A bondade de Deus se manifestando, trazendo restituição. Foi isso que Davi disse. Eu usarei da bondade de Deus para contigo. E essa bondade trazendo restituição. Essa bondade te colocando na posição de filho. Você pode começar a orar em outras línguas. Você pode dar voz ao Espírito, porque quando você ora em outras línguas, você está dando voz ao Espírito. O seu ato de generosidade, vai ampliar, alargar a capacidade da tua confissão. Então, quando você está orando em outras línguas, você vai receber de Deus palavras, inspirações
liberar essas palavras sobre o teu ato de fé, sobre o teu ato de generosidade. Então o dia do aumento começou hoje pela manhã e vai continuar nessa noite. Você nem plantou ainda, você só está fazendo um voto, mas você já pode começar a confessar sobre a sua semente. Você nem sabe o valor da sua semente, você ainda nem sabe o que vai implicar a tua semente, mas o ato de fé é você começar a confessar sobre ela, a você declarar sobre ela o que é que o teu ato de generosidade vai trazer para você. Como é que aquele de quem se testifica que vive, como é que ele vai usar a tua oferta a teu favor? O que é que ele vai reivindicar a teu respeito? Quais são os decretos divinos? Então você começa agora mesmo a semear. Você começa mesmo no seu coração a plantar, colocando diante do Senhor alvos, se associando à unção que está e que opera sobre a vida dos seus pastores, sobre a igreja. 3 meses, Deus vai estar comunicando a respeito da tua generosidade, do teu ato espiritual. Então você vai se abrir para que Ele fale. Você vai se abrir para que aquele que dá semente ao que semeia, Ele mesmo multiplique a tua sementeira. Então, se você tinha um alvo, Ele pode multiplicar o seu alvo, Ele pode elevar o seu alvo, porque Ele dá semente ao que semeia, mas Ele também multiplica a sementeira. Oh, rabracha que derelevra mamamama socodoro bracha que. Oh, ramassa cadera bracha que derelevra bracha socodoro bracha que. Oh, ramassa cadera bracha que derelevasse que. Oh, obrigado, Pai, pela manifestação da tua bondade. A manifestação da tua bondade trazendo restituição. Restituição daquilo que foi tirado. Restituição daquilo que foi roubado. Restituição daquilo que foi impedido de chegar na sua vida. Sabe que coisas podem ter sido impedidas de chegar até você e você nem sabe. Mas você pode declarar restituição daquilo que deveria ter chegado e não chegou. Impedimentos nem chegou até você. Você nem sabe que iria chegar. Mas a restituição, ela pode ser daquilo que foi tirado, daquilo que foi roubado e também daquilo que foi impedido de chegar. Então chama por essa restituição. Restituição, Pai, nós chamamos por restituição. Restituição. Oh, ramacha que derelebra mamamama condoro bracha que. Oh, ramacha que derelebracha cá. Oh, decretos divinos, intervenções, conexões. Oh, conexões. Pessoas sendo conectadas a outras pelo Espírito. Pessoas sendo associadas umas às outras pelo Espírito. Oh, ramacha que derelebracha condoro bracha que derelebra mamamama seque. Oh, ramacha condoro bracha que derelebra mamamama seque. Oh, remacha que ainda mago mamamama seque. Oh, ramacha condoro bracha que. Oh, ramacha cadara bracha que. Nindro somanca bambara bracha cadara bracha que. Oh, bracha que bracha que. Declara sobre o teu ato de generosidade. Declara sobre o teu ato de generosidade. Pai, obrigado porque a nossa generosidade trará a sabedoria do alto. Trará a sabedoria do alto. Bravra macha que derelevra mamá com dona mama mama seque. Rombra que derelevra seque. Nindro somanca banana mamá que derelevra mamá soco. Rombra que migo não que derelevra seque. Oh, trazendo sabedoria
dos grandes para conduzir empresas, conduzir negócios. Rombra chequedere braseca. Oh, ramacha cadara bracha quedere braseca. Oh, tendo acesso a lugares que você jamais teria, pisando em lugares que você jamais pisaria, indo adiante de lugares que você jamais colocaria os seus pés, indo diante dos grandes, porque é isso que é intervenção, é isso que os decretos divinos fazem a seu respeito. Oh, ramacha quedere bracha condoro braseca. Oh, ramase quibra nombro doco doro lobracha cadara la condoro lobraseque. Oh, ramasa cadara la braseque. Oh, chamamos por portas abertas, promoções, empregos. Oh, empregos que não existem sendo criados agora em nome de Jesus. Empregos que nem existem sendo criados agora. Portas que não existem sendo criadas agora. Oh, uma ideia divina, uma ideia sobrenatural, trazendo resultados sobrenaturais, uma ideia sobrenatural, trazendo colheitas sobrenaturais. Oh, o que está preso na justiça sendo liberado agora em nome de Jesus. Sentenças favoráveis. Rombra chequedere leframa comba base quedere lebraseque. Oh, ramaseque. Rombra chequedere lebraseque. Oh, um caminho sendo aberto, um caminho sendo construído, um caminho no meio do deserto, um caminho que leva para a água, para o jorrar das águas. Oh, ramase quedere lebraseque. Oh, ramamamara labrache quedere lebraseque. Ei, queridos, hoje é o dia do aumento. Então você celebra hoje. Você não vai celebrar daqui a 3 meses. Ei, você não vai deixar para celebrar daqui a 3 meses. O dia do aumento é hoje. O dia do aumento é hoje. É hoje, é agora. O dia do